E a segunda coisa que a gente vai aprender, e eu queria trabalhar com vocês nessa manhã, é uma advertência que o livro de Jó faz. Justamente porque o sofrimento humano, ele é fruto de múltiplas variáveis, então há uma advertência no livro de Jó, e a advertência é: cuidado com os reducionismos, quando a gente tenta colocar tudo debaixo de uma coisa só. E é interessante que quando a gente começa a tentar dar respostas simplistas para o sofrimento, a gente gera mais sofrimento, e é isso que o livro de Jó vai tentar nos ensinar. Tanto é assim que o livro termina com uma repreensão. Ele termina com uma repreensão aos que foram tentar consolar Jó, e ao invés de consolar, atrapalharam a vida de Jó com esse reducionismo. Olha só o que a Bíblia vai dizer no capítulo 42, versículos 7 a 9, onde Deus repreende os amigos de Jó, e diz assim: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. E aí ele vai dizer: vamos fazer um sacrifício para perdão dos pecados, e vão pedir para Jó orar por vocês, para que eu possa perdoar vocês e não castigar vocês, porque vocês olharam para a vida de Jó nessa perspectiva reducionista. Então, quais são os reducionismos que a gente pode encontrar no livro de Jó? A gente vai encontrar o reducionismo dos amigos de Jó, mas Jó vai citar outros reducionismos também, que são comuns na nossa vida, onde a gente quer dar explicações simplistas demais. O primeiro reducionismo que a gente vai encontrar é o moralismo dos amigos de Jó. O moralismo é uma forma de reducionismo onde todo o mal que sofremos é fruto de alguma falha nossa em relação a Deus. E é interessante porque todos nós temos um pouquinho desse reducionismo, porque é muito comum as pessoas que estão sofrendo terem um pouco de sentimento de culpa, não é verdade? E de repente elas começam a se perguntar assim: por que Deus está me punindo? Fala a verdade, você já não perguntou isso alguma vez para Deus? Né? Por que Deus está me punindo? Porque eu não estou entendendo. O que eu estou fazendo de errado para acontecer isso na minha vida? Ou talvez a gente tenha até algumas atitudes mais religiosas, né? Acho que eu preciso ir mais à igreja para poder atravessar esse momento de sofrimento. Não que a igreja seja ruim, mas não é isso. Ou então a gente pensa assim: olha, é porque eu não estou orando o suficiente que está acontecendo essas coisas. É claro que eu preciso orar mais, mas nem sempre o sentimento de culpa é a resposta. Às vezes é um reducionismo. Outros ainda, pior, são os conselheiros que olham nessa perspectiva e dizem assim: se você está doente, é porque você não tem fé suficiente para ser curado. Oh, coisa boa de dizer para o doente, né? É ruim, e o pior é que dizem, não é? Ou então, se você tem problemas financeiros, é porque você precisa ter mais fé, você não tem fé. Ou se você não é próspero, é porque você não tem fé suficiente para viver a prosperidade. Como se todo sofrimento tivesse uma única razão, e se você estiver vivendo de acordo com o projeto de Deus na sua vida, então tudo vai ser maravilhoso na sua vida. Mas a Bíblia nunca disse isso. Mas o pior de tudo é que este era o pensamento dos amigos de Jó. Agora, Deus não concordou com o simplismo desse tipo de pensamento. E o pior é que a Bíblia vai nos dizer o que esse tipo de pensamento gerou no coração de Jó.
Ao invés desses homens serem consoladores, eles foram um tormento na vida de Jó. Olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente, né? Então Deus repreende lá no capítulo 42, e aí Jó vai dizer no capítulo 16, versículos 2 e 3, o seguinte: já ouvi tudo isso antes, e em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? E lá no capítulo 19, versículos 1, 2 e 3, ele vai dizer assim: e então em resposta Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado? Jó 21, versículo 34 diz assim: meus amigos, as suas consolações são vazias, tudo que vocês dizem é mentira. Quando eu vejo as palavras de Jó, eu percebo que muitas vezes, muitos de nós cristãos, não levamos consolo aos que sofrem por causa do reducionismo com que olhamos para a dor humana. E talvez nós devêssemos ouvir o conselho de Jó. O que a gente faz quando alguém está sofrendo? Jó vai dar uma dica muito legal. Ele diz assim, em Jó 21, verso 2: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. É interessante que muitas vezes a gente vai chegar perto de alguém que está passando por alguma luta, por algum sofrimento, e uma das nossas atitudes é de levar um consolo que vem de respostas prontas. E essas respostas prontas não atingem a alma, ao contrário, geram angústia no coração. E as pessoas, quando vão lançando o seu sofrimento, elas nem sempre imaginam que a gente tem todas as respostas. Elas simplesmente querem que pessoas possam chorar com elas, ou rir com elas. Eles sabem que você também não tem a resposta. Simplesmente querem chorar com alguém e querem rir com alguém. E quando a gente se transforma em instrumento de amor e de ouvidos amorosos, e que entendemos que a equação do sofrimento tem múltiplas variáveis, nós podemos nos tornar consolação de Deus no meio do sofrimento de alguém. Há uma ferramenta tremenda de consolação, é o amor. O amor diante do sofrimento humano continua a ser a maior ferramenta de consolação que pode existir. E quando nós olhamos com essa perspectiva de amor, que respeita, que anda junto, a gente vai perceber que nós podemos ser instrumentos de consolação. E é interessante que Jó mesmo nos dá uma dica sobre isso, que ele está tremendamente carente. E ele vai dizer isso lá no capítulo 19, versículos 14 e 15, quando ele diz assim: os meus parentes se afastaram, os meus amigos não lembram mais de mim, os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, as minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que está faltando na vida dele ouvidos e pessoas que amem. E essa talvez seja a melhor resposta que a gente possa dar para alguém que está sofrendo. E é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Eu ouvi uma vez de uma pessoa uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse algo parecido com isso.
Essa pessoa disse para mim assim: pastor, quando o nosso problema demora a ser resolvido, todo mundo vai embora. E eu fiquei pensando, não é verdade isso? Quando a gente tem um problema passageiro, né, que a gente sabe o dia que vai terminar, ou que já terminou, a gente celebra, a gente fala, mas quando a gente tem um problema que demora, começa a ir um para um lado, outro para o outro, talvez porque não queiram mais nos ouvir, porque está doendo ainda, ou porque tenham medo do que a gente vai pedir. Mas o que a Bíblia vai dizer para a gente é que nem sempre as pessoas estão esperando respostas, elas precisam de pessoas, e nós podemos ser instrumento de Deus na vida de pessoas que sofrem. Cuidado quando a gente tenta reduzir, apressar, fazer tudo instantâneo, quando na vida nem sempre tudo é instantâneo. O amor é a melhor resposta. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui a um dos enterros mais difíceis que eu já participei na minha vida. O enterro de um pastor que subiu no edifício Itália, aqui em Curitiba, e se jogou lá de cima. E você pode imaginar o enterro. Estava lá a esposa do pastor, a igreja do pastor, os pastores, e aí me convidaram para pregar nesse enterro. Eu queria ver você pregar lá, viu? E eu me lembro que eu cheguei primeiro à noite, né? O sepultamento foi de manhã, mas primeiro cheguei à noite naquele lugar, dei um abraço naquela esposa, na viúva, e chorei com ela, só isso. Não consegui falar nada, e eu me senti o pior dos pastores da face da terra, porque eu não sabia o que falar. Passou esse evento, alguns meses, na verdade, um dia ela marcou um horário comigo, e ela disse assim: pastor, eu vim aqui para agradecer. Eu falei: agradecer, minha irmã? Eu me senti o pior dos pastores na face da terra naquele enterro. Pois é, pastor, todo mundo veio falar alguma coisa para mim, e cada um falou alguma coisa tão esquisita que o senhor não pode nem imaginar, mas o Senhor foi o único que me deu um abraço e chorou comigo. E o que eu mais precisava é que alguém chorasse comigo as dúvidas daquilo que não existe resposta. Sabe, queridos, às vezes as pessoas não estão procurando as inteligentes respostas da minha teologia ou da sua, mas elas estão esperando o coração de Jesus no coração da gente. Segundo o reducionismo que a gente vai encontrar aqui, e que a Bíblia vai dizer, toma cuidado com ele quando você vai lidar com pessoas que sofrem, é o consolo que não tem nada a ver com a realidade. Jó 17, verso 12, diz assim: os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. Ele está dizendo o seguinte: olha, tem gente chegando aqui tentando me consolar, e está falando coisa que não tem sentido, porque eu estou vendo a realidade. E esse é outro reducionismo, quando tentamos consolar alguém, negando a realidade visível, onde a gente não vê a gravidade do que está acontecendo, ou vai dizer, não, vai ficar tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente vai dar a volta por cima, e as pessoas estão dizendo assim, não, peraí, não é bem assim, olha o que está acontecendo. Jó afirmava que algumas pessoas bem intencionadas tentavam consolá-lo, dizendo que logo tudo iria ficar bem, ou que o mal que ele estava vivendo não era tão grande quanto ele mesmo era capaz de ver. E quando isso acontece, nós deixamos de ser relevantes, porque nós nos tornamos superficiais. As pessoas precisam tratar das angústias da alma, dos seus medos,
mas não farão se não formos verdadeiros ou se fugirmos da realidade. Eu me lembro de uma vez que eu fui ao hospital, e eu tenho o costume de fazer isso em algumas ocasiões, de chegar lá naquele lugar e, diante daquilo que está acontecendo, perguntar para aquela pessoa se ela gostaria de conversar em particular sobre algum assunto. E aí aquela jovem senhora disse: pastor, eu queria conversar em particular com o senhor. Aí eu mandei todo mundo embora. Aí quando o quarto do hospital ficou vazio e ela já estava desenganada, todo mundo sabia que ela ia morrer, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: pastor, morrer dói. Essa era a dúvida dela, se morrer doía. E ninguém conversava com ela sobre a morte. E ela queria falar sobre morte. Mas todo mundo fugia dessa conversa. Eu me lembro de uma outra senhora que eu atendi, que estava com câncer nos 2 pulmões e estava desenganada, com pouco tempo de vida. E ela queria conversar em particular. Então ela disse: pastor, eu quero falar em particular com o senhor. E sabe qual era a dúvida dela? Que ela queria conversar com alguém, ainda que soubesse que ela que tinha que tomar as decisões, mas ela queria conversar com alguém e ninguém conversava com ela. O que ela ia fazer com a filha dela de 7 anos, porque ela era viúva, e quem é que ia cuidar da sua filha? Com quem ela podia conversar? Sabe, quando a gente vai para consolar alguém, o que o livro de Jó está nos ensinando é que o que irrita, ou que se torna talvez irrelevante, é quando a gente vai com aquelas respostas prontas, que não permitem à pessoa, se ela quiser, tratar das questões da sua alma. Ainda que muitas dessas questões tenham que ser decididas por ela mesma, sejam elas questões de fé, sejam elas questões de vida, mas nós podemos ser instrumentos do amor de Deus que ajudam essa pessoa a enxergar a sua realidade e a poder tomar grandes decisões na sua vida. Mas se a gente foge, e eu até entendo porque a gente fuja, porque parece pesado demais, difícil demais, complicado demais, mas quem vai fazer? Terceira crítica que esse livro faz sobre esse reducionismo tem a ver com aquilo que eu vou chamar de cinismo. Enquanto as pessoas religiosas tendem a ver o sofrimento como uma punição, as pessoas secularizadas tendem a ver o sofrimento como a aleatoriedade da vida. O cinismo é baseado na ideia de que ninguém está no controle e que a vida é aleatória, é apenas uma questão de sorte. Pode acontecer como não, você é sortudo, ou é um azarado, é isso aqui. Por quê? Porque nessa concepção não existe um bom Deus, todo-poderoso, que tenha controle sobre todas as coisas, nenhum plano para a nossa vida. E é justamente o sofrimento das pessoas que começa a ser parte de um argumento para defender a inexistência de Deus, onde os cínicos dizem que se Deus existe, então Ele é incompetente ou indiferente, porque existe sofrimento no mundo. Então, eu prefiro não crer que Deus exista. E é interessante que isso foi também dito para Jó. E lá no capítulo 34, versículo 9, a gente vai ver os ecos das palavras dos cínicos
sendo reverberadas por Jó. E ele diz assim, não adianta nada procurar agradar a Deus. Você está preocupado em agradar a Deus, não adianta nada. Olha aí, ó, como você está vivendo. Capítulo 21, versículos 14 a 16. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. E é interessante, né, que essas palavras estão lá e está dizendo: que adianta você adorar a Deus, querer servir a Deus? Olha a tua vida como está, para com isso, não adianta nada. Mas é interessante que Jó, enquanto ele reverbera esse reducionismo dos cínicos, ele vai descobrir alguma coisa tremenda. É que a resposta é algo muito maior do que eles são capazes de ver. E aí Jó vai dizer assim: que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? E aí Jó tinha uma perspectiva diferente, é de saber que a vida não é resolvida toda ela aqui e agora, e que nós só estamos de passagem nesse mundo. Eu não sei quantos anos eu vou viver, e não sei quantos anos você vai viver. Me parece que o homem mais velho do mundo tem 120 anos hoje. A pessoa mais idosa do mundo, se eu não estiver errado, tem 120 anos, aproximadamente isso. Não sei se você vai viver tudo isso. Tem alguns aqui que me perdoem, não tem cara que vai passar não vou nem falar. Estou brincando aqui. Quem vai saber, né? Ninguém sabe nada disso. Mas eu quero dizer para você que não importa quantos anos sejam, todos nós vamos morrer um dia. E a Bíblia diz para a gente que quando Deus colocou o sopro do seu Espírito dentro de nós, que nos dá vida, esse sopro, que você vai chamar de alma, de espírito, tanto faz, ele volta para Deus, que o deu. E que nesse contexto começa a verdadeira vida, porque a Bíblia diz que esse sopro que procede de Deus é eterno. E por isso a nossa vida, ela é muito maior do que esses anos que passamos aqui nessa terra, nesse corpo. E Jó tinha essa perspectiva de entender que quando a gente serve a Deus, no dia bom e no dia ruim, a gente tem a perspectiva da eternidade, que vai além de tudo isso. Por isso a Bíblia vai dizer para a gente que a cada pessoa, Hebreus 9, 27, tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. E eu quero dizer para você que a gente serve a Deus para essa vida, porque Jesus está presente aqui, Ele faz diferença na nossa vida. Mas se fosse só para essa vida, a gente estaria perdido. Mas Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida eterna. E daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor, comer do pão e do vinho, e eu vou ler lá Isaías 53 para você, e vou reafirmar para você a razão por que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo para que através da remissão dos nossos pecados, do seu sacrifício na cruz, um dia Ele pudesse enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E essa é a promessa dele. Nós estamos no meio de uma obra inacabada, e estamos no meio do processo. Então toma cuidado com o cinismo,
E toma cuidado com, às vezes, os sentimentos cínicos de revolta que vêm ao nosso coração. A última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã, com relação a esses reducionismos, é aquilo que eu vou chamar de autocomiseração, ou pena de si mesmo. E é interessante que a gente vai encontrar em Jó, ele tendo pena de si mesmo. Eu acho tremendo, porque os heróis da Bíblia são humanos, e a Bíblia revela a humanidade deles. Quando eu leio o livro de Jó, eu digo assim: louvado seja Deus, Senhor, porque eu também sou homem, e o Senhor pode tratar como tratou com Jó a minha vida. E é interessante que quando a gente lê o livro de Jó, você já deve ter ouvido falar que ele foi um dos heróis da fé, está rolado como um dos heróis da fé, já ouviu falar da paciência de Jó, mas quando você lê o livro de Jó, você vai encontrar um homem que às vezes tem pena dele mesmo, e ele vai dizer assim, Jó 3, versículos 11 a 13, por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Versos 20 e 21. Porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. É interessante porque esse sentimento de pena de si mesmo, ele faz a gente olhar a vida como sem sentido e desejar a morte. E tem muita gente que se mata por causa desse sentimento, comete suicídio por causa desse sentimento. E é interessante que isso estava lá misturado no coração dele, de Jó, essas dúvidas diante do sofrimento. E ele faz 3 perguntas com relação à morte, muito interessante. Ele diz assim, 2 delas que são quase iguais: porque eu não nasci, porque eu nasci, e porque não morri quando nasci. E a ideia dele era assim: eu preferia nunca ter existido, porque não viver é não sofrer. Mas, queridos, essa é meia verdade, porque não viver é perder tanta coisa boa que a gente já viveu, porque a vida não é nem só sofrimento e nem só alegria, tem um pouco de tudo. Eu acho que não existe dor mais difícil de lidar, ou mais complicada, mais dolorida, mais demorada de lidar, do que perder um filho. E eu sei que alguns que estão aqui perderam seus filhos, e sabe que é verdade o que eu estou falando. Aquilo vai e volta no coração da gente. Mas sabe, mesmo essa dor das mais difíceis que existem no mundo, se você tem outros filhos, e se você hoje já tem netos, não podia fazer uma oração como essa: porque eu não vivi, porque eu nasci, porque eu não morri imediatamente, porque tem tanta coisa boa que ainda está acontecendo na tua vida. E sabe, é interessante como isso acontece e as perspectivas que as pessoas têm. Eu estava num encontro com as crianças aqui da igreja, lá na minha sala. Elas foram me visitar lá na minha sala, e aí cada uma delas podia me fazer uma pergunta, qualquer pergunta que quisesse. Aí um dos garotinhos chegou para mim e falou assim: pastor, é verdade que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro? Aí eu olhei e pensei: 30 de fevereiro? E eu falei: por que 30 de fevereiro? Ele disse assim: Jó não pediu para Deus tirar do calendário o dia que ele nasceu? Dia 30 de fevereiro não existe. É interessante como as perspectivas são tão diferentes da vida, de tudo, gente. Não é essa a resposta certa, viu? Mas eu quero dizer para você que aquela criança me ensina algumas coisas.
que às vezes as nossas perspectivas são simplistas demais, e que a gente não pode perceber a grandeza do que Deus está fazendo nesse momento. E o pior é que quando os nossos olhos ficam escuros pela dor, pelo sofrimento, às vezes a gente não consegue perceber o que de bom existe e já existiu ao nosso redor. Aí Jó faz uma segunda pergunta sobre a morte. Ele diz assim: por que eu não posso morrer agora? E o desejo dele é que Deus tirasse logo a sua vida para acabar com o sofrimento. Em Jó 6, versículos 11 a 13, ele vai dizer assim: onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que eu sou forte como uma pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Jó 3, versículos 13, 20 e 21. Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora desejem mais do que a riqueza. E a visão da morte que ele tinha era uma perspectiva de um tempo de descanso e de quietude após o tumulto das tribulações da vida. Mas a morte, antes de completarmos o propósito de Deus, é rebeldia, é uma descrença, é autodestruição insana, louca. E é por isso que Deus não abençoa, nem gosta do suicídio. Por quê? Porque ainda que eu não compreenda todas as coisas, Deus tem um plano para a minha vida que é único para mim, e eu sou especial do jeito que eu sou, no lugar em que eu estou, porque eu vivo para a glória de Deus, ainda que eu não entenda. É interessante perceber que os questionamentos e o sentir pena de si mesmo fazem parte de um ciclo na nossa vida. Louvado seja Deus. Se você sente pena de si mesmo todo o tempo, você está doente, precisa de ajuda. Agora, se você sente de vez em quando, você faz parte da humanidade. Porque esse mesmo Jó vai dizer em determinados momentos: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras vezes ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e vai me salvar. Mas em outros momentos ele diz: Senhor, por que o Senhor não me mata agora? E aí representa que a nossa vida, ela não é homogênea, perfeitinha, bonitinha. Ela tem altos e baixos. E é no meio dessas tensões que a gente vai conhecer a grandeza e o poder de Deus. Tem dia que você está lá em cima da montanha, tem dia que você está lá embaixo, mas o Deus que está com você lá em cima é o que desce nos vales mais profundos da terra para te levantar de onde você está e colocar a graça dele na sua vida. Então, para o reducionismo da autocomiseração, só encontraremos uma resposta: é a comunhão com o Senhor, que nos ajudará a redescobrir o propósito de vivermos em qualquer que seja a situação da nossa existência. Nele nós confiamos e esperamos que todos os seus propósitos se cumpram em nós e através de nós. E foi isso que aconteceu nos capítulos finais do livro de Jó. É interessante porque quando eu comecei a estudar o livro de Jó, eu fiquei pensando: como é que eu vou pregar esse livro? Como é que eu vou trabalhar? Qual vai ser a abordagem? E aí eu li o livro todo e comecei a colecionar as perguntas de Jó. E fiz uma lista de todas as perguntas que Jó fazia no livro.
Aí quando chegou no final do livro, Jó se encontra com Deus e ele começa a trabalhar. Eu falei, agora eu vou pegar meu caderno e vou ver qual é a resposta que Deus deu para cada uma das perguntas. Aí eu fiquei frustrado, porque Deus só fez pergunta. E eu disse, Senhor, e aí? E aí alguma coisa tremenda vai acontecer nesse livro. Não foram as respostas de Deus que tocaram no coração de Jó, mas foi a presença, o poder e o propósito de Deus na vida de Jó que fizeram diferença para que ele pudesse sair da pena de si mesmo para ter esperança para um futuro melhor. E aí ele responde para Deus no capítulo 38 com as seguintes palavras. Ele diz assim: depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Ou melhor, Deus fala isso para Jó, e depois Jó vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer, eu sou ignorante. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? E aí depois, lá no capítulo 42, ele vai dizer, Senhor, eu fiz algumas perguntas e tentei algumas respostas, porque eu não entendi a grandeza da tua eternidade. E é interessante porque eu fico pensando às vezes no apóstolo Paulo, escrevendo, não é? Ou melhor, estando preso, algemado, e aquele homem era um homem tão ativo, tão pronto, tão capaz, e eu fico imaginando algumas orações de Paulo. Senhor, se o Senhor tirar essas cadeias de mim, eu vou evangelizar esse mundo como ninguém, pode ter certeza. Se o Senhor me libertar aqui, pode ter certeza que eu vou fazer não sei quantas viagens missionárias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mal sabia ele que nem todas as viagens missionárias que ele pudesse fazer no seu tempo de vida se comparariam à influência dos livros que ele escreveu na cadeia, e que até hoje nós estamos lendo e tocam o nosso coração, e que evangelizam o mundo. Nós não entendemos os propósitos. Eu acho que Paulo não entendeu esse propósito a vida inteira, mas uma coisa ele entendeu, e ele foi capaz de dizer para a gente lá em 2 Coríntios capítulo 12, e ele vai dizer assim: quando sou fraco é que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E eu queria terminar essa meditação, antes da gente celebrar a ceia, orando por você. Eu não tenho as respostas que você procura. Eu não tenho. Eu olho aqui para a Jaqueline, que está bem aqui na minha frente. Essa moça preciosa. Amo você, viu, querido? Tá? Vou marcar aquele encontro que você pediu para falar comigo. Fiquei sabendo essa semana, a gente vai conversar, tá bom? Eu não sei por que você tem essa enfermidade, que tem essa paralisia, mas eu sei que você é para a glória de Deus. E onde eu tenho podido mostrar você cantando, pessoas têm sido transformadas pelo poder de Jesus. Você é para a glória de Deus, do jeitinho que você é, viu? E eu tenho orgulho de você, tá? E o orgulho de cada um de vocês que estão aqui, não é? Que fazem parte desse grupo, porque vocês são para a glória de Deus e adoram a Deus em espírito e em verdade, que toca o nosso coração. Eu não tenho resposta para muita coisa na minha vida e na sua vida, mas uma coisa eu sei, que Jesus veio a esse mundo porque um dia o pecado entrou aqui na terra e fez aquilo que Deus tinha feito perfeito virar imperfeito. E Ele veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, e é por isso que a gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, para que Ele pudesse carregar na cruz os nossos pecados. E como a gente vai ler daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês,
levar também o nosso sofrimento. E é por isso que há uma promessa no livro do Apocalipse, que é por causa da obra de Jesus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É uma questão de tempo, mas Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Antes de celebrarmos, me permita orar com vocês agora. Pai querido, a gente está tratando de coisas tão profundas, e às vezes eu me sinto tão incapaz, tão incompetente, mas eu quero te agradecer porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor é que tocam o nosso coração, nos consolam e dão sentido à nossa vida. Por isso eu quero te pedir alguns milagres. Se há alguém aqui nesse lugar hoje que estava pensando em se matar, que o Senhor coloque a paz do Senhor no coração para dizer que Ele tem propósito, o Senhor tem propósito e esperança para a vida dele, para a vida dela, e que esse sentimento de autodestruição seja trocado por um sentimento de propósito e de missão nessa vida, que só o Senhor pode nos dar. E Senhor, esse sentimento não vem de explicações teológicas, ele vem da presença do Teu Espírito. Então agora revela o Teu Espírito Santo aqui. Ó Pai, se tem alguém aqui que está com o coração quebrado, arrebentado, que nesse momento o Espírito Santo Consolador seja o conselheiro, seja, Senhor, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz no coração deles, e que a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus se revele na nossa fraqueza, e que possamos, Senhor, ter a fé e a esperança de que a obra do Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém.